Olá, este é A Carta Chegou, projeto A Carta Chegou dentro do movimento Vento Livre, criado por Amélia Mari Passos. E eu estava lendo Susan Sontag, norte-americana, ensaísta, filósofa, escritora, diretora de cinema, de teatro, que faleceu em 2004. E este é o livro Questão de ênfase dela, que é um livro, se não me engano, de 2001, exatamente, de 2001. E me deparei, lendo os ensaios deste livro, com uma carta para Borges. Imediatamente eu me lembrei do movimento, do projeto da Amélia, A Carta Chegou. Então eu vou ler para vocês fragmentos da carta que ela escreveu, a Susan Sontag, em 1996 para Jorge Luis Borges. E ele havia morrido há 10 anos, para vocês entenderem quando ela diz Borges, são 10 anos, enfim. Então eu vou ler o início da carta e algum outro fragmento e talvez a última linha, a linha final da carta. Então ela diz assim: Caro Borges, como a sua literatura sempre se situou sob o signo da eternidade, ela não parece velha demais para que eu lhe envie uma carta. Borges são 10 anos. Se existiu algum contemporâneo destinado à imortalidade literária, foi você. Você foi um perfeito produto de sua época, de sua cultura, e, contudo, soube como transcender sua época, sua cultura, de um modo que parece inteiramente mágico. Isso tinha algo a ver com a abertura e com a generosidade da sua atenção. Você foi o menos egocêntrico, o mais transparente dos escritores, bem como o mais engenhoso. Tinha também algo a ver com a natural pureza de espírito. Embora tenha vivido entre nós por um tempo bastante longo, você aperfeiçoou maneiras de perspicácia e de isenção que o tornaram um especialista em viagens mentais para outras eras também. Você tinha um sentido de tempo diferente das demais pessoas. As noções comuns de passado, presente e futuro pareciam banais sob seu olhar. Você gostava de dizer que todo momento do tempo contém o passado e o futuro, citando, se bem me lembro, o poeta Browning, que escreveu algo como: o presente é o instante em que o futuro se desfaz para dentro do passado. Isso, está claro, fazia parte da sua modéstia, o seu gosto por encontrar suas ideias nas ideias de outros escritores. Você foi uma grande riqueza para os outros escritores. Em 1982, ou seja, 4 anos antes de você morrer, eu disse numa entrevista: não existe hoje um escritor vivo mais importante para os outros escritores do que Borges. Muitos diriam que ele é o maior escritor vivo hoje. Muito poucos escritores de hoje não aprenderam algo com ele ou não o imitaram. Isso ainda é verdade. Ainda aprendemos com você. Ainda o imitamos. Você deu às pessoas maneiras novas de imaginar, ao mesmo tempo que proclamava sem cessar nossa dívida com o passado, acima de tudo, com a literatura. Você disse que devemos à literatura quase tudo o que somos e o que fomos. Se os livros desaparecerem, a história desaparecerá, e os seres humanos também. Tenho certeza de que você tem razão. Livros não são apenas a suma arbitrária de nossos sonhos e de nossa memória. Eles nos dão também um modelo de autotranscendência.
Algumas pessoas pensam na leitura apenas como um tipo de fuga, uma fuga do mundo cotidiano real para um mundo imaginário, o mundo dos livros. Livros são muito mais. São um modo de ser plenamente humano. A era em que estamos entrando agora, este século XXI, porá a alma à prova de maneiras novas. Mas esteja certo, alguns de nós não abandonaremos a grande biblioteca e você continuará a ser o nosso patrono e o nosso herói. Susan.